Sábado, 21 de outubro de 2023, eu sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Tô chegando aqui para mais um vídeo no canal com o nosso terceiro giro com as atualizações das notícias do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama. Nesse dia de hoje, sábado, 21 de outubro de 2023, véspera de Vasco e Flamengo, o clássico dos milhões amanhã no Maracanã lotado. Lugar de vascaíno amanhã é no Maracanã, apoiando o nosso Vascão do início ao fim, com uma torcida sensacional, espetacular, a torcida do Vasco sempre faz. Primeiramente, gostaria de pedir para vocês, pessoal, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, dá um like no vídeo para o YouTube distribuir nosso vídeo para outros vascaínos, outros torcedores, outros amantes do futebol e dos esportes em geral. Compartilhe esse vídeo com outros vascaínos, compartilhe o link desse vídeo nos grupos de WhatsApp do Vasco. Vamos ajudar a crescer esse canal do Vasco. Eu sou Vasco desde que eu nasci, eu sou Vasco desde que eu me entendo por gente. E nós que nascemos Vasco sempre sentimos falta de mais espaço na mídia para falar do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama. E nós que nascemos Vasco sabemos do porquê disso, sabemos de toda a história, né? Desde lá de trás. Então, como eu falei, somos 25 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil e pelo mundo, essa imensa massa do Vasco, a qual eu tenho profundo respeito e também muito orgulho de fazer parte dela. Então, pessoal, como eu falei, sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Estou chegando aqui para o nosso terceiro giro com as atualizações das notícias do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama, nesse dia de hoje, 21 de outubro de 2023, sábado. Véspera de Vasco e Flamengo, clássico dos milhões amanhã no Maracanã. Então, pessoal, a notícia é a seguinte, sobre os camisas negras. Uma notícia sobre os camisas negras. Lei que inclui os camisas negras do Vasco em livro de heróis e heroínas da pátria é aprovada. Jogadores do time histórico, campeão carioca em 1923, vão integrar seleta lista de personalidades que marcaram história no país. Notícia segue. Time histórico do Vasco de 1923, os camisas negras, que celebram centenário neste ano, entraram para o livro oficial de heróis e heroínas da pátria. O projeto de lei que inclui os vascaínos foi aprovado nesta quarta-feira, na última quarta-feira agora dessa semana, na Câmara dos Deputados em Brasília. Entre os heróis e heroínas brasileiros presentes no livro estão nomes como Tiradentes, Anita Garibaldi, Chico Mendes, Zumbi dos Palmares, Machado de Assis, Chico Xavier, Santos Dumont e Zuzu Ângel. De acordo com o Senado Federal, até então, 64 títulos foram escritos no livro dos heróis e heroínas da pátria, sendo 51 homens e 13 mulheres. Todos, de alguma forma, marcaram seus nomes na história do país. Camisas Negras é o nome dado à histórica equipe do Vasco, que conquistou o primeiro campeonato carioca do Vasco em 1923. O time, formado por negros e pobres, em sua maioria, fez história dentro de campo com uma campanha espetacular. 11 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Além do título, o Vasco marcou o nome na história com a luta para incluir negros operários em um esporte até então elitista. No ano seguinte, em março de 1924, clubes rivais romperam com a Liga Metropolitana e se reuniram para a fundação da Associação Metropolitana de Esportes Atléticos. O Vasco foi convidado a se filiar desde que excluísse 12 de seus jogadores, sendo 7 da equipe principal e 5 do segundo quadro. Em sua maioria atletas negros
e pertencentes às camadas populares da sociedade. Em 7 de abril de 1924, na secretaria do clube, o presidente vascaíno José Augusto Prestes redigiu e assinou o ofício número 261, a resposta histórica. Ali, o Vasco desistia de fazer parte da AMEA e ficaria com seus jogadores, marcando seu nome na história. Neste ano, o Vasco fez várias homenagens ao centenário dos Camisas Negras. O projeto de lei para incluir os Camisas Negras foi apresentado pelo deputado Tarcísio Mota. Então, pessoal, essa notícia é sensacional, quis trazer aqui no canal, importantíssima. Com todo o merecimento, com toda a justiça, essa lei incluindo os Camisas Negras é realmente sensacional. Isso, na minha opinião, faz do Vasco muito mais do que um clube. O Vasco é muito mais do que um clube de futebol. O Vasco é o pioneiro. O Vasco é o pioneiro na luta contra o racismo no futebol. E esse time do Vasco de 1923 foi o responsável por isso. É o responsável para que negros pudessem vir a praticar esse esporte profissionalmente no Brasil. Vocês viram aqui na notícia que se o Vasco atendesse às exigências dos outros clubes para excluir os negros, eu não sei o que seria da história, né? Ninguém sabe o que seria da história. Porém, ali o Vasco fez história. O Vasco mostrou, né, desde a sua fundação, o seu verdadeiro DNA, né, que é da resistência, né, até o último mosaico agora que a torcida fez no jogo em São Januário contra o Coritiba, na volta do Vasco a São Januário. Resistiremos, né? O Vasco é muito mais do que um clube de futebol. O Vasco é a resistência. O Vasco, através dos Camisas Negras que completam 100 anos esse ano, lá em 1923, o Vasco através dos Camisas Negras, da resposta histórica em 1924, o Vasco é o clube pioneiro na luta contra o racismo no futebol, responsável para que negros pudessem praticar o futebol no Brasil de forma profissional. Então isso me dá muito orgulho de ser vascaíno, isso me faz ter a certeza, isso me dá mais orgulho de ser Vasco, isso me dá a certeza absoluta que lá atrás, quando criança, eu fiz a escolha certa ao escolher torcer para o Clube de Regatas Vasco da Gama, que por essa ação na luta contra o racismo, dentre outras, que completa 100 anos esse ano, o time histórico dos Camisas Negras, o Vasco, na minha opinião, é muito mais do que um simples clube de futebol. Por essa ação, dentre inúmeras outras, desde a sua fundação, o DNA do Vasco é a resistência contra o sistema. Portanto, eu quis trazer isso aqui no canal, essa notícia no canal, importantíssima, e deixar registrado aqui no canal. Então, pessoal, falando agora do jogo de amanhã, tem um personagem amanhã que é o seguinte, a notícia: renascimento de Paulo Henrique no Vasco tem velocidade recorde antes de jogo contra o Flamengo. Entenda por que o lateral direito subiu de produção após ter sido deixado de lado no clube. O trabalho de Ramon Dias no Vasco passa por um ponto-chave: a recuperação de jogadores que vinham em baixa na temporada. O mais novo atleta a ser recuperado pelo treinador é Paulo Henrique. Após ser deixado de lado no clube, o lateral direito ressurgiu das cinzas e foi titular nas últimas 2 partidas do Vasco, contra o São Paulo, empate a 0-0 em São Januário, e contra o Fortaleza, vitória do Vasco por 1-0 em São Januário. Jogando bem, às vésperas de disputar seu primeiro clássico pelo Vasco,
Paulo Henrique dá a volta por cima e registrou um recorde na carreira do jogador. O jogo contra o Flamengo será a quarta chance de Paulo Henrique com o treinador Ramon Dias. Antes ele havia entrado no segundo tempo contra o Corinthians e começou jogando diante de São Paulo e Fortaleza nas duas últimas rodadas. Contra o Fortaleza, no último jogo do Vasco, vitória por 1-0 em São Januário na última quarta-feira, Paulo Henrique teve sua melhor atuação pelo Vasco. Paulo Henrique voou em campo, literalmente voou em campo, e atingiu velocidade de 37,5 km por hora. A marca é maior do que a que ele alcançou no passado pelo Juventude, de 37,4 km por hora. Marca superior que colocou o galês Gareth Bale, à época no Real Madrid, como o jogador mais rápido do mundo, com 36,9 km por hora. Portanto, o Paulo Henrique bate o Gareth Bale, que era até então o jogador mais rápido do mundo, com essa marca no último jogo do Vasco, vitória de 1-0 sobre o Fortaleza em São Januário. Bastidores do renascimento. Importante lembrar que as chances acontecem em momento de estabilidade na lateral direita do Vasco. O antes-titular Puma Rodrigues vinha oscilando no Campeonato Brasileiro, o que fez com que Ramon Dias improvisasse Robson no setor. O zagueiro, no entanto, teve uma lesão na coxa e não joga desde o dia 3 de setembro. Outro lateral direito do elenco, Gabriel Dias, sofre com lesões desde o ano passado e só jogou 10 minutos nesta temporada na vitória por 1-0 sobre o Atlético Mineiro no Maracanã. Pumita voltou a ganhar chance após a lesão de Robson e foi titular nos 4 jogos seguintes. Enquanto isso, a comissão técnica preparou Paulo Henrique para novas oportunidades. Ramon Dias e Emiliano Dias, seu filho, conversaram algumas vezes com o lateral reserva para explicar o que eles esperavam daquela posição. Viram em Paulo Henrique características de intensidade e velocidade para o estilo de jogo de transição que gostam. É nesse diálogo que Paulo Henrique começou a crescer internamente e conseguiu corresponder bem nos últimos 2 jogos. O trabalho de análise da comissão antes das partidas, com detalhes sobre como o time deve se defender e atacar, ajudou o lateral a entregar o que Ramon e Emiliano pedem. Aí aspas aqui para o Ramon, nosso treinadoraço Ramon Dias, treinador argentino, nosso treinador top do nosso Vascão. Abre aspas para o Ramon Dias. Declaração do Ramon: todos os jogadores são do time que temos, são os jogadores que temos. E estão competindo com muita gana, entregam o máximo pela camisa, pelo clube. Eu estou muito feliz com cada jogador. Paulo Henrique faz muito tempo que não jogava e jogou e deu o máximo. Fez um grande jogo para o meu ponto de vista. Então estamos felizes com ele, disse Ramon Dias após o empate contra o São Paulo. A confiança depositada pela comissão técnica e os 10 dias de trabalho durante a data FIFA fizeram a diferença para Paulo Henrique, que foi um dos destaques do Vasco na vitória por 1-0 contra o Fortaleza na última quarta-feira em São Januário. O gol de Paê, por exemplo, saiu após bela jogada do lateral direito, que em suas chances como titular parece ter dado a Ramon Dias a solução que ele procurava para a posição. Neste domingo às 16 horas, amanhã, Paulo Henrique terá seu teste mais desafiador no clássico contra o Flamengo no Maracanã. Tanto, pessoal, torço muito para que o Paulo Henrique se firme na lateral direita do Vasco, tome conta da posição, resolva esse problema do Vasco nesses últimos 11 jogos que faltam no Brasileirão. Isso, na minha opinião, será fundamental para o Vasco alcançar os pontos que precisa, alcançar as vitórias que precisa, para alcançar seu grande objetivo esse ano, que é se manter na Série A. E ano que vem, com reposições pontuais no elenco, já que montamos uma base esse ano com as contratações que foram feitas na janela de transferências do meio do ano, o Vasco possa buscar ano que vem buscar coisas maiores em 2024. E nós vascaínos sabemos que é o nosso verdadeiro lugar. Esse problema é um problema crônico que o Vasco tem na lateral direita. O Puma, inacreditável que o Puma não entrega absolutamente nada na lateral direita do Vasco.
jogador que o Vasco investiu 10 milhões de reais. Então torço muito para que o Paulo Henrique tome conta da posição, resolva o problema crônico do Vasco na lateral direita, que o Ramon Dias não precise mais improvisar o Robson Bambu na lateral direita, e que o Vasco na próxima janela de transferências receba uma proposta pelo Puma, para que o Vasco possa pelo menos recuperar o dinheiro que investiu no Puma. Repito, o Vasco investiu 10 milhões de reais no Puma, fez um grande esforço para comprar o Puma. O Vasco comprou o Puma junto ao Nacional do Uruguai de Montevideo. Então torço muito para que o Paulo Henrique se firme, resolva o problema crônico do Vasco na lateral direita, e que o Vasco na próxima janela de transferências receba uma proposta pelo Puma para que o Vasco possa pelo menos recuperar os 10 milhões de reais que investiu no Puma, e que o Vasco possa reinvestir esse dinheiro num outro jogador que venha e resolver, um jogador que possa de fato resolver os problemas do Vasco nesta posição. Então, pessoal, um outro personagem para amanhã também, o Michael. O Michael também jogou muito as duas últimas partidas, né? Contra o São Paulo e Fortaleza. O Michael jogou muita bola. Então, com mais uma boa atuação, o Michael supera a desconfiança e assume protagonismo do Vasco. Uma das lideranças do elenco, o zagueiro conquista a confiança da comissão técnica e torcida depois de início difícil no clube. De questionado e pouco aproveitado, Michael passou a ser uma referência no elenco do Vasco. Em pouco tempo, o zagueiro conseguiu mudar a opinião da comissão técnica e dos torcedores. E por mais que não seja titular absoluto, conquistou confiança dentro e fora do clube. Contra o Fortaleza na quarta-feira não foi diferente. Michael substituiu o capitão Medel, que estava com a seleção chilena, e levou a melhor em quase todas as disputas no chão pelo alto. Jogou muita bola contra São Paulo e Fortaleza, o Michael. E para mim não existe coincidência. O Vasco não levou gol em nenhum dos dois jogos. O Vasco não levou gol. Graças, na minha opinião, às belas atuações do Michael, que está jogando muita bola, na minha opinião. Mais uma grande atuação do zagueiro eleito para a seleção da rodada pela CBF e um dos melhores em campo pela torcida. Então, pessoal, acho que o Michael vai entrar no decorrer do jogo amanhã e pode ajudar muito o Vasco amanhã. Medel volta como titular e, na minha opinião, o Michael entra no decorrer do jogo, pois está jogando muito, mérito total dele. Então, estamos chegando ao final do vídeo, pessoal. Vou voltar com mais notícias do nosso Vascão. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, dá o like no vídeo, compartilha o vídeo com outros vascaínos, compartilha o link do vídeo nos grupos de WhatsApp do Vasco. Sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno, lugar de Vascaíno amanhã no Maracanã. Estou muito confiante para amanhã. Meu placar para amanhã é 1-0 Vasco, gol de Pablo Verrete, o nosso pirata da colina. Então, mais uma vez, sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, tamo junto e saudações vascaínas.